Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal do Julião. Eu sou o Pedro Julião, jornalista, e aqui no canal eu trago diversas informações, notícias, e a gente bate um papo bem legal sobre futebol. Tô meio sumido, mas voltei para fazer esse pós-jogo de Brasil e França, Brasil 1, França 2, Brasil 1, que acabou lá no Gillette Stadium em Boston. Vamos começar do começo, mas antes de passar a análise, deixa o seu like, se inscreve no canal, sininho. Me siga no Instagram também, PHJulião, onde eu solto cortes do nosso bate-papo de hoje. Então, roda a vinheta para a gente começar a dissecar essa derrota do Brasil. Vamos lá, vamos começar do começo. Carlo Ancelotti, desde que assumiu a seleção brasileira, é adepto à formação do 4-2-4. Há quem goste, há quem não goste. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia. Acho que o time fica muito exposto. O Brasil tem um poderio ofensivo muito grande. Vini Júnior, Rafinha, Matheus Cunha hoje, Martinelli. Tinha Rodrigo machucado que está fora da Copa. Tem Estevão ainda. João Pedro no banco de reservas, Endrick. Então, muitos jogadores do ataque, mas ao mesmo tempo poucos jogadores na defesa. No sistema defensivo, eu digo meio-campo, volantes. Hoje jogaram Casemiro e Andrei Santos, depois entrou o Danilo também para ajudar na recomposição do meio-campo. Acho que deixa a seleção muito exposta. Um dos principais erros hoje contra a França foi deixar o meio-campo só com dois marcadores. O Casemiro amarelado no começo do jogo por uma discussão com o juiz, meio do jogo não, começo do jogo não, mais para o meio do primeiro tempo, amarelado por reclamação. E o Andrei Santos não conseguiu fazer o que ele vem fazendo no Chelsea, tanto na parte da marcação quanto sair jogando. Deveu muito hoje o camisa 8 da seleção brasileira, Andrei Santos, que tem esse check hoje meio feito. O Bruno Guimarães é o titular da posição, se recuperando no Newcastle, volta a fazer dupla com o Casemiro, mas algo que a gente pode discutir aqui. Falando do sistema defensivo, vamos começar por partes. O Ederson acho que não comprometeu tanto assim a seleção brasileira hoje. Os dois gols de cavadinha, tanto de Kylian Mbappé quanto de Ekitike, foram lances que o Ederson poderia ter saído melhor do gol, talvez poderia. Mas tudo certo, o Ederson tem crédito com o Carlo Ancelotti e longe de passar por ele a derrota do Brasil hoje, é na meta do gol do Brasil. Wesley na lateral direita. Acho que os pontos que a gente vai destacar hoje negativos são as laterais também. Wesley muito abaixo do que é esperado. Na Roma joga também como ala esquerdo. Wesley na Roma joga como ala. Consequentemente, um jogador mais ofensivo. E na seleção brasileira hoje, com dois volantes, ele não tinha tanta liberdade assim para subir, porque só tinha o Kylian Mbappé e o Ekitike jogando nas costas dele. Então, deixou a desejar da parte defensiva do Wesley, que não é a característica principal dele desde a época de Flamengo, mas que sofreu muito hoje contra a França por ser um amistoso, quiçá num mata-mata de Copa do Mundo contra uma seleção mais rápida e mais potente do que a França de hoje, que é o top 2 do futebol mundial, mas que por ser um amistoso hoje parece que deixou a seleção brasileira gostar um pouco do jogo na segunda etapa. Bremer e Léo Pereira. Bremer, gostei da partida do Bremer, é um zagueiro seguro, faz temporadas muito boas pela Juventus da Itália e fez o gol do Brasil, né? O gol do desconto do 2-1. Então não coloco na culpa do Bremer. Agora, Léo Pereira tomou cartão amarelo hoje, o Bremer também tomou. O Wesley por muito pouco não se safa de um cartão amarelo no primeiro tempo ainda, mas o Léo Pereira falhou no lance do primeiro gol. Quando a bola surge para ele na defesa, depois do Casemiro ser desarmado, só tinha o Mbappé e estava entre ele e o Bremer. Entre ele e o Bremer tinha o Mbappé. O Léo Pereira corre para fora, corre para a lateral esquerda, para fechar a defesa do Douglas Santos, que estava ainda ocupando a faixa um pouco mais ofensiva do campo. Quando ele abre, ele deixa livre o corredor nas costas dele para a chegada do Mbappé, que talvez é o atacante mais fatal do futebol mundial em velocidade nesse facão. Deixando esse espaço, o Mbappé foi, invadiu a área e de cobertura abriu o placar. Então, posicionamento. Se a gente fala por falhas, vamos lembrar daquela falha do Murilo contra a Argentina. O Murilo, um dos melhores zagueiros da Premier League hoje. O time não vive grande fase assim, o Nottingham Forest, mas ficou marcado pelo erro contra a Argentina. Naquela época, a seleção comandada pelo Dorival Júnior tomou 4 da Argentina nas eliminatórias, virou chacota e muito longe de passar pelo Murilo, perdão, a derrota do Brasil por 4-1 contra a seleção
da Argentina. E hoje o Léo Pereira falha no primeiro gol, uma falha não tão grotesca assim quanto a do Murilo, mas levanta esse ponto. Zagueiros estão aqui para cometer erros também. A gente espera que eles acertem mais do que errem, mas o Léo Pereira hoje errou no primeiro gol da seleção da França e com isso a França conseguiu abrir o placar. Então leva aquele ponto de falha. 8 ou 80 da seleção brasileira. O Léo Pereira falha, o Brasil toma o gol. Vamos crucificar o Léo Pereira para sempre por uma falha contra a França? Não. E o Murilo, muito jovem ainda, foi crucificado é, pelo jogo contra a seleção da Argentina. O Douglas Santos perdido em campo. Acho que o Brasil sofre muito com as laterais. O Militão recuperado deve fazer a lateral direita na Copa do Mundo. Agora a lateral esquerda tem que ter um lateral. Se não é Douglas Santos, vamos pensar em quem pode ser o lateral esquerdo da seleção brasileira. É, hoje tinha opção no banco de reservas o Kaique. O Kaique do Cruzeiro, que foi chamado depois, né, a chamada pós-convocação, mas não entrou em campo hoje. O Douglas também deixou um espaço tremendo e muitas falhas também na saída de bola marcaram a atuação do camisa meia dúzia da seleção. Andrei Santos e Casemiro, eu já passei. Acho que o Casemiro no primeiro gol falha também, é, em não soltar rápido a bola. O Andrei faz uma partida muito apagada pela seleção brasileira. Estava sendo ventilado o nome dele sobre ocupar talvez a vaga do Bruno Guimarães na Copa do Mundo como um titular, pelo que vem jogando no Chelsea, nessa campanha do Chelsea na Premier League, mas deixou a desejar demais. Não consegue repetir o feito que faz com a camisa dos Blues, com a amarelinha. Inclusive, o Brasil jogou de azul, belo uniforme do Brasil. Agora, por deixar os dois volantes expostos, a gente tem Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. O Martinelli acho um dos menores dos culpados no ataque, porque joga de ponta esquerda, mas o Vini jogou na ponta esquerda. Então o Martinelli flutuou por uma posição em que ele não joga. Acho que o Ancelotti erra nesse 4-2-4 por deixar exposto contra uma França, fica a lição para uma Copa do Mundo, e também deixar os jogadores jogarem nas suas posições de origem. Martinelli joga pela ponta esquerda, mas o Vini Júnior fez a ponta esquerda hoje e o Martinelli ficou meio que perdido no meio campo. Fraca a partida também do camisa 22, mas muito pela posição que ocupa no campo. O Rafinha sentiu uma lesão, saiu no intervalo, mas faz um primeiro tempo também para se esquecer. O Martinelli, inclusive, deu uma finalização no primeiro tempo para assustar o goleiro Manhã, mas a bola passa raspando a trave do canto direito do goleiro francês. O Rafinha faz um primeiro tempo abaixo pelo que se espera desse rei da Champions League pelo Barcelona, pela La Liga, que faz a dupla com Lamine Yamal que brilha os olhos do mundo. Rafinha deixa muito a desejar hoje também, mas é um sinal de alerta de que com a seleção brasileira completa, com Marquinhos, Magalhães, no meio-campo formado por mais alguém, talvez o Rafinha não precisa fazer tanta função assim, cumprir tantas funções, igual cumpriu hoje nos 45 minutos iniciais e não conseguiu ajudar muito a seleção brasileira. Vamos pro ataque. Matheus Cunha. Acho que numa seleção em que o Matheus Cunha no United joga como um segundo atacante, flutua, não consegue fazer isso na seleção brasileira. É, também jogou um pouco fora da posição de origem, fez um pouco da centroavança junto com o Vini Júnior, um pouco perdido em campo, mas não dá pra gente ter o Endrick comendo a bola no futebol francês e sequer entrar em campo hoje contra a França. Acho um erro grotesco do Ancelotti para o jogo de hoje. Não do time titular. Eu teria entrado com 3 volantes para o jogo de hoje contra a França. Fechar o meio-campo e deixar os jogadores da frente criarem. Deixou exposto e, ao mesmo tempo, jogadores que não conseguem entregar. Caso do Matheus Cunha hoje também muito abaixo. Teria ido de Endrick lá na frente. E mais um volante libera 3 atacantes com Rafinha, Vini e Endrick. Agora, Vinícius Júnior. Cara, eu fico muito triste em falar do Vini Júnior na seleção brasileira. Pelo Real Madrid não tenho o que falar, campeão de Champions, é craque de diversos jogos da Champions, eleito o The Best da FIFA, mas com a camisa da seleção brasileira, o Vini não produz, não joga futebol. E chega a ser triste ver o Vini com a camisa 10 da seleção e no final do segundo tempo capitão da equipe, tomando as piores decisões possíveis dentro de campo. A gente está falando sobre decisões de solta a bola. O que eu li de comentário agora pós-jogo também deu uma esfriada na cabeça porque eu estava nervoso. O Vini não solta a bola. O Vini quer jogar sozinho com a camisa da seleção brasileira e não consegue desempenhar 10, 15% do que ele joga com a camisa do Real Madrid. Obviamente, tem jogadores
masterclass ao lado dele no Real Madrid, Valverde, Kylian Mbappé, mas na seleção brasileira ele nunca conseguiu desempenhar. Nem quando o Neymar ainda estava na seleção, junto com o Rodrigo e outros jogadores, o Vini não consegue desempenhar um bom futebol. Quer ser o dono da seleção brasileira, inclusive isso fica de alerta, né, e até uma autocrítica também, eu como parte da imprensa, muitos jornalistas falam que o Vini vai ser o cara da Copa, que o Vini vai botar a bola embaixo do braço e decidir para a seleção brasileira. Gente, quando o Vini decidiu para a seleção brasileira, um gol nas eliminatórias que classificou o Brasil para a Copa, poxa, a gente tá falando do Vini Júnior 7 do Real Madrid, que veste a 10 da seleção brasileira. Não dá pro Vini jogar o que joga com a camisa da seleção. E o Ancelotti parece que dá uma carta aberta ao Vini para ele fazer o que quiser em campo, e mesmo assim não tira o camisa 10 da seleção. É, não dá uma bronca no Vini, parece. Deixa o Vini fazer o que quiser, erra passe, chega a ser displicente com a camisa da seleção e fez o que fez hoje, partida péssima. No último lance também, dá para chegar de perna esquerda batendo pro gol, fechando o manhã, vai tentar dar um toque de 3 dedos na bola, na pequena área praticamente, e não acerta a bola. Então, muito mal o Vini Júnior hoje no jogo contra a França. A parte da França não preciso muito falar, né? Porque joga o futebol que sempre vem jogando, dominante, sabe administrar o jogo. Teve o Pamecano expulso no começo da segunda etapa, mas foi aí que o Brasil conseguiu crescer no jogo, quando a França perdeu uma peça, que no 11 contra 11 o Brasil não conseguiu levar perigos à meta do manhã e a defesa formada pelo Konaté e pelo Upamecano. E antes de finalizar o vídeo agora, o que resta contra a Croácia, no último amistoso antes da convocação final? Acho que dá para ele mesclar esse time. O Ryan, um jogador em velocidade, joga na ponta direita. O Endrick de centroavante. A Croácia não faz necessário o Brasil jogar com 3 volantes, com medo da Croácia. Acho que dá para ele fazer um ataque aí sim, do 4-2-4, liberando 2 pontas, jogando com 2 volantes. Pode até testar um 3 volantes no meio do jogo com o Fabinho, liberando aí sim o Wesley. O Fabinho faz um pouco ali a lateral direita antigamente, mas ainda consegue sair bem na função. Dá para pensar num time diferente contra a Croácia. Mas o teste de hoje eu achei assustador, assim. A diferença é gritante do futebol que pratica o Brasil e do futebol que pratica uma potência do futebol mundial das seleções, que é a França. Ficou hoje bem descrito o que aconteceu. Se não fosse o Pamecano, dificilmente o Brasil teria tanta liberdade assim para criar no segundo tempo, descontou e teve até chance de empatar o jogo. E antes de finalizar o vídeo, uma declaração polêmica até, tá? E vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? Olha o retrato do que foi o jogo de hoje, Brasil e França. Um jogo físico, sem espaço para criar. Acha mesmo que o Neymar Júnior. Eu acho que o Neymar, tecnicamente, é melhor do que todos os jogadores da seleção brasileira que está juntos. Mas um jogo físico como esse, vamos supor que estava numa Copa do Mundo. O Neymar teria espaço para dominar a bola, girar, soltar, chegar no ataque, driblar. O Vini é um dos melhores dribladores do mundo e não conseguiu passar pela defesa da França. Tudo bem que o Vini não passa por defesa nenhuma com a camisa da seleção, mas Neymar não tem essa liberdade toda. Não vai ter essa liberdade. Hoje no Santos joga um jogo, no outro tem controle de carga. Joga 2 jogos, tem controle de carga. Eu acompanhei o vídeo do Neymar no YouTube, um vídeo muito legal também dos bastidores, faz tratamento quase que diário para conseguir ter condições de jogo. É diferente tecnicamente, mas fisicamente hoje contra a França não agregaria em nada na seleção brasileira. Então, o que resta é a gente ter esperança do Ancelotti acertar esse time, tirar essa ideia do 4-2-4 e a gente seguir para esse fim de período antes da Copa do Mundo que começa em junho. O Brasil estreia contra o Marrocos. É orar para ver o que vai acontecer na Copa e quem sabe seremos hexa. Torço muito para isso, sou muito fã da seleção brasileira, mas acho que a gente tem que ter um pouco mais de razão além da emoção. Todo mundo quer ser hexa, é muito fácil ligar e falar 2-0 Brasil, 3-0 Brasil contra a França, e a realidade a gente sabe que não é essa. O Brasil tem que jogar bola, coisa que não vem jogando há muito tempo. É isso. Um forte abraço. Volto a qualquer momento com qualquer desabafo e qualquer análise também. O equipamento está
quebrando aqui ao vivo. Um grande beijo a todos vocês. Fui.